Bom dia a todos, esta é a aula 0 do curso de Introdução à Engenharia de Petróleo da Universidade Estadual do Norte Fluminense. O objetivo dessa aula é apresentar a ementa da disciplina, apresentar aquilo que nós iremos ver ao longo desta disciplina. A aula 1 é uma aula de apresentação do curso e ela é ministrada pelo coordenador do curso de Engenharia de Exploração e Produção de Petróleo da Universidade Estadual do Norte Fluminense. Nesta aula 1, o coordenador do curso irá apresentar informações sobre a universidade, o projeto pedagógico e a disciplina. A UENF, ou Universidade Estadual do Norte Fluminense, é localizada no norte do estado do Rio de Janeiro. O campus principal fica em Campos dos Goytacazes e é lá que a gente tem a maior quantidade de laboratórios da universidade. O CCT é o Centro de Ciência e Tecnologia. É dentro do CCT que a gente tem o LENEP, que é um laboratório ou departamento de Engenharia e Exploração de Petróleo. Na UENF, a gente chama de laboratório, mas corresponde nas outras universidades ao que seria um departamento. O coordenador do curso vai apresentar o projeto pedagógico do curso, ou seja, vai mostrar o que é o curso de Engenharia de Petróleo da UENF, como é que ele funciona, quais são as suas regras e a grade do curso, que são as listas de disciplinas e suas dependências. Também deve apresentar alguma informação básica sobre a ementa do curso, dessa disciplina específica, e a programação das aulas, que é basicamente o que a gente vai ver nessa aula 0. A seguir, a gente vai ter uma aula em que a gente vai falar o que é engenharia. Nessa aula, a gente vai falar o que é engenharia, o que é o curso de engenharia, um pouco de história, artesanato, engenharia e ciência, as diferenças que nós temos aqui, o que caracteriza a engenharia, as novidades da engenharia moderna, por que escolher um curso de engenharia e quais os cursos de engenharia e quais as características comuns aos diferentes cursos de engenharia, ou seja, o que existe de comum entre engenharia civil, elétrica, mecânica, de produção, engenharia de petróleo, engenharia química e assim por diante. A seguir, a gente vai ver o que é engenharia de petróleo. E aqui dentro dessa aula a gente tem o que é o engenheiro de petróleo, o que é a engenharia de petróleo, o que é o engenheiro de petróleo, as sub-áreas da engenharia de petróleo, um pouco da história da engenharia de petróleo no mundo e no Brasil, a importância política e estratégica da indústria do petróleo, como ela funciona, o que é o PEP, por exemplo, uma lista de grandes empresas da área de engenharia e alguns exemplos de profissionais de engenharia e especialistas. Depois a gente vai ver algumas informações sobre a profissão. O que é essa profissão de engenharia? O que é o profissional de engenharia? E nesta aula a gente vai apresentar o que caracteriza o profissional de engenharia. A gente tem várias profissões, como medicina, advocacia, engenharia, entre outras. E aí a gente tem aqui o que caracteriza o profissional de engenharia, o que torna ele um engenheiro. Quais são as atribuições de um engenheiro? Quais as diferenças de técnico, tecnólogo, engenheiro, especialista, mestre e doutor? O que são as associações de engenharia? No nosso caso, da engenharia de petróleo, a gente tem, por exemplo, a SPE. O que é CONFEA, ou Conselho Federal de Engenharia e Agronomia? O que é CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia? O que é uma anotação de responsabilidade técnica, ou ART? E algumas resoluções do CONFEA, em que vão tratar e nos listar algumas informações sobre quais são os títulos que a gente recebe ao fazer um curso de engenharia, ao fazer um mestrado, um doutorado, uma especialização, quais são as atividades e competências de um engenheiro. Finalmente, a gente vai falar alguma coisa sobre sucesso profissional e método de trabalho. Dentro de sucesso profissional, quer dizer, se eu almejo ser um profissional altamente qualificado e de sucesso, eu vou ter que lidar com conceitos como conceitos éticos, questões associadas à competência, que é saber fazer de forma eficiente, ter facilidade de comunicação, tanto oral quanto escrita, saber preparar um e-mail, preparar um documento,
Questões relacionadas à criatividade, por que é importante ser criativo e o que eu posso fazer para estimular minha criatividade. Como que eu devo trabalhar em equipe de engenheiros ou equipe multidisciplinares, com matemáticos, físicos, químicos, geólogos, geofísicos, como é que eu vou lidar com essa equipe, como é que eu faço para trabalhar em equipe multidisciplinar. O método de trabalho do engenheiro, o método tradicional de um engenheiro de petróleo em questões mais modernas. Quais são os conhecimentos essenciais que um estudante de engenharia vai ter que aprender para se tornar um profissional de engenharia, como matemática, física, química, programação. Como é que a gente faz essa transição de estudante para engenheiro? Quer dizer, o aluno acaba de chegar do segundo grau, ele ainda tem um comportamento de aluno de colégio de segundo grau. Vocês vão ver que na universidade as coisas funcionam de uma maneira bem diferente. As explicações são muito mais diretas, os exercícios e trabalhos para fazer são muito mais complexos de serem feitos. Exige uma didática muito grande por parte dos professores e exige um cuidado muito grande dos alunos com questões como, por exemplo, disciplina, acordar cedo, não faltar às aulas e não deixar para fazer mais tarde um determinado trabalho, fazer sempre assim que for solicitado, tanto um trabalho quanto o que você viu em sala de aula, estudar prontamente o que você viu e não deixar mais para frente. Porque se esse método de estudo funcionava quando você era um estudante de segundo grau, ele acaba não funcionando na universidade, porque as exigências são muito maiores. A seguir a gente vai passar algumas informações sobre método de trabalho, como é que trabalhava um engenheiro antigo, como é que trabalha um engenheiro mais moderno, e a gente fala de tipos de problemas, né? Problemas mais tecnológicos, problemas mais científicos, problemas que envolvam inovação. O método de trabalho do engenheiro tradicional, que basicamente lidava com projetos. O método de trabalho do engenheiro moderno, que também trabalha com projetos, mas tem um viés muito mais forte em questões como inovação científica e tecnológica. Terminada essa parte que está aqui em vermelho, que são os itens que compõem os conceitos do que é engenharia. Então, todos esses itens aqui, eles falam do que é o curso de engenharia, o que é um engenheiro, o que é esse profissional e o que ele faz. Depois a gente vai entrar numa parte em que a gente vai falar de engenharia de exploração de petróleo, ou seja, primeira parte da disciplina o que é engenharia, segunda parte o que é engenharia de exploração e terceira parte o que é engenharia de produção de petróleo. Dentro de engenharia de exploração de petróleo, a gente vai ver questões associadas, por exemplo, a geologia, geoquímica, geofísica e petrofísica. Dentro de geologia do petróleo, e aqui inicia o segundo bloco de aulas, que são o bloco das aulas associadas à engenharia de exploração de petróleo, que são ministradas por professores doutores da área. Então, a aula de geologia do petróleo é dada por professores geólogos com doutorado. Todos os professores da UENF são professores doutores. Aqui dentro da aula de geologia do petróleo, a gente vai ver o que é geologia, histórico e objetivos, alguns conceitos teóricos, como origem e evolução das bacias sedimentares, estruturas sedimentares versus sistemas deposicionais, condições fundamentais para a existência de um campo de petróleo, alguns exemplos de trabalho de campo e trabalhos experimentais. A seguir, a gente vai ter uma aula de geoquímica do petróleo, que também é ministrada por um professor ou professora doutor em geoquímica, em que nós vamos ver o que é geoquímica, histórico e objetivos, e aí entram conceitos teóricos como o processo que deu origem à geração do petróleo, como o petróleo foi formado, composição química do petróleo, geoquímica aplicada na exploração e produção de petróleo e geoquímica aplicada no monitoramento da poluição ambiental. Então, por exemplo, um trabalho de campo ou um trabalho experimental seria coletar amostras de um derrame de óleo e tentar identificar a origem desse óleo que foi derramado. A seguir vem uma aula ministrada por doutores em geofísica, que vai ser uma aula de geofísica aplicada, em que nós vamos ver conceitos como o que é geofísica, histórico e objetivos, e aspectos teóricos, como tipos de levantamentos geofísicos,
se é marítimo, se é aéreo, se é via satélite, se é espacial, e conceitos de geofísica global e geofísica aplicada. Então tem uma série de conceitos e técnicas de geofísica em que você usa para identificar onde estão os reservatórios de petróleo. Também vão citar trabalhos de campo e trabalhos experimentais. Finalmente, a última aula da parte de engenharia de exploração de petróleo trata da petrofísica aplicada. A petrofísica, ela lida com uma série de aspectos relacionados, teóricos relacionados, por exemplo, à porosidade, permeabilidade, saturação, resistividade da formação, capilaridade, pressão capilar, molhabilidade. Vamos falar ao longo de todo o curso da lei de Darcy, fraturamento hidráulico, interação rocha-fluido e de diversas técnicas de perfilagem. Então a gente vai ter um histórico da petrofísica, seus objetivos, uma série de conceitos teóricos, trabalhos de campo e trabalhos experimentais. Com essa aula a gente finaliza a parte de engenharia de exploração de petróleo, que é o nosso segundo bloco da disciplina, e vamos então para o terceiro bloco da disciplina, que é a parte de engenharia de produção de petróleo, que envolve a modelagem matemática computacional. Aqui dentro de modelagem matemática computacional a gente vai ter uma aula que fala do histórico e objetivos da modelagem matemática computacional, conceitos de EDO e EDP, conceitos de cálculo numérico, como os que vocês vão ver primeiro são zero de funções, integração numérica, solvers. Depois tem uma disciplina de modelagem numérica, diferenças finitas, volumes finitos, elementos finitos, e disciplinas de desenvolvimento de software, simulação e otimização. Também vão ver alguns exemplos de trabalho, como levantamento de dados e modelos relacionados à engenharia de software, por exemplo, como modelos de UML, e trabalhos práticos, como, por exemplo, desenvolvimento de um projeto de engenharia em que os alunos têm uma disciplina em que desenvolve um simulador aplicado em engenharia de petróleo. A próxima aula é uma aula que trata especificamente de engenharia de poço. E aqui entra o histórico da engenharia de poço, objetivos e aspectos teóricos, como estruturas terrestres e marítimas para perfuração de poços, como é que é feita uma perfuração, quer dizer, o geólogo geofísico identificou um possível reservatório, a gente vai fazer um poço, vai perfurar um poço exploratório, depois se encontrar óleo, a gente vai fazer uma série de testes para identificar se isso é viável ou não a produção. Aí tem a perfuração de poços de produção, equipar esses poços que a gente chama de completação, ou completar os poços com uma série de equipamentos que viabilizam a produção de petróleo. E como um reservatório, um poço ele tem uma vida útil de 20, 30, 40 anos, tem uma série de etapas associadas à manutenção do sistema. Você tem um poço, você vai ter que manter ele funcionando durante muitos anos. Também citam trabalhos de campo e trabalhos experimentais. Depois a gente vai ver uma aula sobre engenharia de reservatório. A engenharia de reservatório, ela trata dos conhecimentos associados ao reservatório. Então é lá que está o óleo, a água e o gás que eu quero produzir. Eu vou perfurar poços para atingir esse reservatório e tentar tirar de lá o óleo, produzir óleo na maior quantidade possível com uma relação custo-benefício aceitável. Então, nessa aula, vocês vão ver algumas teorias, como teoria de fluidos, teorias termodinâmicas, misturas e reservatórios, questões associadas à forma de recuperação, os mecanismos de recuperação, com recuperação primária, que usa a energia própria do reservatório, recuperação secundária, em que você tem injeção de água, e recuperação terciária ou métodos de recuperação avançada, que são uma série de técnicas que você usa para tentar extrair mais petróleo do seu reservatório. Uma questão fundamental também associada à engenharia de reservatório é a estimativa de produção, estimativa de desenvolvimento da reserva, quer dizer, você vai ter que estimar onde está o reservatório, você vai ter que estimar a quantidade de óleo que você tem lá, você vai ter que estimar qual a sua capacidade de produção desse reservatório. Tem uma série desses testes que são feitos através da avaliação de formações e testes de pressão, em que você consegue fazer uma série de cálculos usando modelos matemáticos e físicos para prever mais ou menos como que vai ser a sua produção
e tentar prever o histórico de produção do reservatório. Também fala de trabalhos de campo e de trabalhos experimentais. Finalmente, a gente tem uma aula que fala de elevação e escoamento, a parte de produção, em que você tem o histórico e objetivos e uma série de aspectos teóricos, como, por exemplo, o que é elevação natural, o que é elevação artificial, quais são os sistemas de bombeio, como, por exemplo, gas lift, bombeio centrífugo submerso, bombeio mecânico com hastes, o que é análise nodal, o que é processamento primário e alguns conceitos relacionados a escoamento multifásico, entre outros. Também vamos citar aqui alguns trabalhos de campo e trabalhos experimentais que são realizados normalmente dentro das universidades ou centros de pesquisa. Com isso a gente termina essa visão geral do que a gente vai ter na disciplina de Introdução à Engenharia de Petróleo da Universidade Estadual do Norte Fluminense. O curso é um curso normal de 5 anos, curso de engenharia. Os 2 primeiros anos são cursados em Campos dos Goytacazes e os 3 últimos anos são cursados em Macaé, dentro do Laboratório de Engenharia e Exploração de Petróleo, que é um dos maiores laboratórios do Brasil e mais bem equipados. A gente tem também algum curso de especialização eventual e curso de mestrado e doutorado. Eu vou pedir para que vocês fiquem à vontade para fazer comentários sobre esta videoaula e os que assistirem às aulas de forma presencial também façam os comentários que acharem necessários para que a gente possa melhorar a qualidade do nosso material didático-pedagógico. Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até a próxima.